Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Hoje esse vídeo aqui ele vai ser um pouco polêmico, tá? Vou fazer como as abelhas, vou Nem me avisa. polemizar. Não tô te nem aviso. sabendo. Do Fui meio. colocado numa polêmica sem saber. Olha só, deixa eu falar pra vocês. Tem a ver com drogas, remédios estimulantes. Tá, agora eu sei. Venvance, especificamente. Não tome. Acabou o vídeo. Now the world's o que acontece? Um pouco antes de ir pro Legendários, eu vinha numa fase de uso constante de um monte de medicações, tá? Além dos hormônios e outras coisas, eu utilizava estimulantes para conseguir manter uma performance que meu corpo não conseguia naturalmente. Performance psicológica, mental. Isso. Então, eu precisava de estimulante para ficar acordado, para fazer minhas palestras, porque eu estava fazendo uma série de palestras que me desgastava emocionalmente. Eu ia para lá, tinha que falar durante 1 hora, e depois tinha que fazer 2, 3 horas de foto com a galera, e tinha que manter sorriso, e tinha que manter uma performance surreal, tinha que participar de podcast, tinha que cuidar das empresas, multiplicar empresas, dar aula. Então, era um monte de coisa que o corpo não conseguia acompanhar, a mente não conseguia acompanhar, e isso é humano. E aí você começa a utilizar de recursos externos para conseguir uma performance que é inatingível, que muitas vezes as pessoas te vendem isso na internet, tá? Não é possível você estar sorrindo e bem e com a cara boa 5 horas seguidas, em todos os dias, depois de voos, depois de comer errado e passar mal e tudo mais. Só que o mundo cobra isso, né? Essa performance que não é humana, né? Aí você vai ver, por exemplo, os coaches, os treinadores, todo mundo altíssima performance, a galera que é empreendedor. Uma memória surreal, dentro do improviso, uma inteligência rápida e surreal também. E aí as pessoas começam a ter que utilizar algumas coisas, porque a máquina humana, o seu cérebro, ele vai te dando sinais de que ele não está aguentando. Ele vai, né, mostrando para você, peraí, você está apertando demais, aqui não vai dar certo. Aí começa a vir sinais de estafa, sinais de depressão, sinais de cansaço e exaustão completa. Só que você precisa manter a performance, porque todo o cara da internet está mantendo. Doencinhas o cara que autoimunes, que você vai sobrevivendo com elas, vivendo com elas, altas alergias. Começou a aparecer alergia, todo lado. Alopécia, começou a aparecer psoríase, de tudo quanto é forma que você imaginar em todas as partes do corpo. E você é obrigado a se manter naquela performance, porque lá na internet você viu aquele cara, o negão lá que acorda lá 3 horas da manhã e até às 8 horas ele já abriu uma startup, já fez um voo pra lua, já, né, correu 48 quilômetros e não sei o que. Fez um Legendários com a mão nas costas. Então, assim, você começa a ver essas paradas. Tem um cara na internet que virou febre esse trem. Aí você começa a ver essas coisas, você começa a criar uma expectativa irreal. E aí, para manter essa expectativa irreal, você começa a usar esses recursos. E aí esse recurso, por um momento, ele te dá até uma certa energia. Ele consegue te colocar naquela performance, mesmo que de forma às vezes ilusória, mas ele te dá um gásinho, ele te dá uma energia. E aí entra essas paradas. Uma coisa, por exemplo, como Venvance, que é um medicamento para quem tem TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção, porque o que é o TDAH? A pessoa tem um problema com a descarga de dopamina, né? O eixo de dopamina da pessoa é bugado. O TDAH diagnosticado por um profissional isso, biológico capacitado. Mesmo. Não comportamental. E aí, eu digo comportamental, algumas pessoas vão falar, não existe TDAH comportamental. Estou dizendo que existem comportamentos que são os mesmos do TDAH, mas a pessoa não tem. E aí ela se automedica considerando que ela tem sem ir no profissional. Aí ele fala, eu tô com falta de foco, eu não consigo manter toda a energia. Aí você começa a fazer isso. E hoje, infelizmente, é muito fácil conseguir ou a receita ou conseguir propriamente o medicamento sem receita. Qualquer pessoa consegue. E aí, você começa a utilizar essas paradas. E por um momento ele vai funcionar. Vai te dar uma ondinha por algumas horas. O efeito vai durar ali 8, 12 horas, né? E você começa com doses baixas, só que ele é um remédio que adquire tolerância. Ele vai criando resistência no seu próprio corpo. Você vai precisando cada vez de mais. Exato. E ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar sua dopamina lá em cima. É como se eu tivesse cheirado uma carreira, literalmente, tá? Eu vou falar dessa forma para que fique explícito o que você está fazendo. É porque é uma droga legalizada, é uma anfetamina. E aí ele vai jogar sua dopamina lá em cima, você vai sentir o bichão, você vai sentir o dono do mundo, o cara da altíssima performance, e aí aquele pico vai passar em algum momento. E quando ela passa, a sua dopamina não vai voltar para o eixo normal, ela volta para baixo do eixo. O que vai acontecer? Você fica num pico de alegria e performance, depois você cai numa vala de depressão.
E isso se torna algo constante na sua vida e vai te colocar em depressão em curto espaço de tempo. Vai começar a esgotar a sua cabeça, porque você está forçando. É como se você estivesse pegando o motor do seu carro e colocando um tipo de combustível que ele não foi feito para isso. Uma hora ele vai fundir o motor. Cedo ou tarde, você vai entrar numa depressão, você vai ter um burnout, você vai ter uma série de outros problemas que vão te arrebentar. Vão arrebentar com o seu casamento, vão arrebentar com tudo à sua volta. Aí você vê altas performances, né? Pessoas de altas performances em todas as áreas no nosso país, né? Que é o que a gente mais vê, dando uma sumida. Aí fala, não, Venvance faz nada. Esses povos que sumiu, a maioria foi por causa disso. Foi por causa desses medicamentos. No caso do Ricardo viveu isso. Eu experimentei 1 ou 2 vezes. O próprio Espírito Santo te fala, ó, o que mexe dentro da sua cabeça, negligenciar, assim, o que mexe dentro da sua cabeça. Não faz mal, vou mexer dentro da minha cabeça, mas não faz mal. Não negligencie. O próprio Espírito Santo te incomoda, falar, isso não tá certo. Olha, e aí Isso não te faz eu bem. tinha que tomar esse, só que aí como eu ficava muito estimulado, porque você vai aumentando as doses, você precisa de remédio para dormir. Aí você toma Zolpidem e derivados. E aí você toma esse, ele vai lesionando sua memória com o tempo, tá? Então você vai ficando com o eixo desajustado, você vai ficando com a memória desajustada, você começa a ficar lesado. Você toma um para acordar e um para dormir. E isso vai causando uma série de dependências em você, vai causando um ciclo de depressão, você está se destruindo, tá? E aí, ó, pra você ter uma ideia, esses remédios, inclusive para pessoas que são diagnosticadas e fazem com consulta médica, até para quem tem TDAH ou Venvance com o tempo, já estudos, tá? Ele vai criar resistência. Ou seja, você vai precisar de administrar dosagens diferentes. E quanto mais doses maiores, meu irmão, mais viciado você fica e mais problemas isso vai gerar para você. Então, assim, se você, até você que tem TDAH, se você conseguir utilizar outros tipos de recursos, exercícios, evitar tecnologia para que você possa manter o seu eixo mais ajustado, cultivar práticas de jejum, né, meditação, oração, coisas que fazem você tranquilizar, é melhor para você do que usar o recurso holopático, porque ele vai trazer consequências para você. Acredite, tá? É só você pesquisar um pouquinho. Ignora o que eu tô falando, vai lá e pesquisa. Você vai entender o que eu tô falando. Então, algumas pessoas começaram a fazer isso, eu fui uma dessas pessoas, e chegou um momento que eu já tava surtando. Eu já era uma pessoa que vegetava. Então eu precisava da performance, precisava da carreirinha ali, para subir a performance, para poder ir para um palco, poder fazer alguma coisa. Só que com o tempo a memória começou a falhar, comecei a dar apagões nos lugares, comecei a entrar em um processo de autodestruição. E não foi só eu, foram várias pessoas. Na mesma época o Guilherme Machado, que era outro player do mercado imobiliário, falou, ele estava sendo internado porque estava tomando doses altíssimas. Porque o que eu te falei, ela é resistente e você perde o controle, tá? Você vai perdendo o controle, porque você sempre precisa daquilo ali. O seu corpo fica dependente, é uma dependência química, como de uma droga, como de um álcool. É a mesma coisa. Eu fui dependente químico desses 2 remédios, do remédio para dormir e do outro. Hoje eu sou completamente livre. Fui liberto, inclusive, lá no top do Legendário. Foi aonde eu tomei os últimos, inclusive, levei para lá. Escondido. Levei. Você colocou na minha bolsa. Foi. Aí levei pra lá. Que a gente não dormia sem remédio mais. E aí, lá eu fui liberto disso, né? É claro que dá uma abstinênciazinha nos primeiros dias ali, mas hoje eu já não preciso mais desses recursos, né? A minha performance está baseada em outra coisa. E também eu não forço a minha máquina. Se eu começo a cansar, eu entendo que eu preciso descansar. Eu não entendo que eu preciso continuar mesmo cansado São e sinais exausto. que Deus colocou em nós para falar, ó, uma parte é trabalho, uma parte é descanso. Ele nos fez assim, com essa necessidade de descanso. E o descanso mostra fé. Então, assim, quando a gente exagera, porque o mundo te pede para exagerar, porque a concorrência te pede para exagerar, e você exagera acima da sua saúde, você está demonstrando que você não está tendo fé, porque é Deus que prospera, é Deus que vai fazer com que as pessoas tenham olhos de favor a você. É Deus que vai te dar, Ele te deu, né? Uma máquina perfeita, que pode focar, que pode ser inteligente, que pode se desenvolver, que pode se melhorar, que pode transbordar os talentos que Ele nos deu. Só que para que isso aconteça, você precisa de práticas saudáveis para que isso aconteça. Se você come muito de tecnologia, a ilustração comer, né? Mas você exagera no uso de tecnologia, principalmente à noite, é claro que você vai dormir mal. E aí um caminho fácil é tomar um remédio para você melhorar seu foco. Mas na verdade você tem que ser inteligente, é só você maneirar nas coisas que você anda fazendo durante o dia, as coisas que você anda comendo, tomando, vendo, tudo isso vai repercutir
refletir no seu dia. Então, escolha práticas mais saudáveis para você não sentir tentação de usar um medicamento como um atalho para resolver e ter uma performance que você gostaria. Se você quer uma performance maior do que você tem tido hoje, você tem que escolher o caminho difícil, que é o quê? Fazer boas escolhas. Olha, Se você quer melhorar o foco, um amigo nosso falou, parece que começa a ler, eu não consigo focar e eu leio tudo errado. Eu falei, quantas horas você está mexendo no celular, meu filho? Antigamente, quando você lia super bem, nem existia o Instagram, o WhatsApp, tudo isso que nos tenta o dia inteiro a ficar lá dentro. Quanto mais tecnologia, menor a nossa capacidade de fazer as coisas por nós mesmos. Exato. Ler um livro, focar, entender, compreender. Interpretação de texto hoje deve ser assim, raríssimas as pessoas que conseguem ter uma interpretação de texto boa. exato. Ó, eu lembro que quando eu fui em um dos eventos do Legendários, que a gente foi fazer era um grupo só de empresários, pessoas de alta performance. O que a gente mais teve foi que recolher Venvance. Aí eu te pergunto, era tudo pessoa diagnosticada? Claro que não. Pode ser que tinha um ou outro, mas a maioria não é. Então, assim, isso tá tão alastrado que essa semana a gente tava num dos tops, aí uma pessoa veio falar comigo, nossa, eu tô agitado. Me deram um negócio aqui, Ricardo, eu tomei um negócio aqui, disseram que era bom demais. Olha só, as pessoas começam a tomar como se fosse energético, como se fosse pré-treino. E aí me deram um negócio aqui, Ricardo, é um tal do Venvance. E aí eu expliquei, contei isso aqui que eu tô contando pra vocês, que isso destrói a vida das pessoas, que é extremamente perigoso, as pessoas não têm noção disso. E aí ele tal, entendeu e guardou aquilo ali no coração. Eu vi que ele achou meio estranho, ele falou que ele tava sentindo mal, deu um pouco de taquicardia, mas ele gostou e tal. Aí no outro dia ele me mandou uma mensagem, falou, Ricardo, deixa eu te contar, me deram aquele remédio lá aquele dia, lá no top, e nem era no top, era o estresse de pista, alguma coisa assim, não tinha a ver com Legendários, era outro momento, não tinha a ver com o evento no dia. E aí a pessoa falou, eu tenho que te contar, Ricardo, eu já fui viciado em cocaína. Aí eu falei, olha como é sutil, o cara já teve a vida quase destruída por cocaína. Um amigo entrega um remedinho pra ele, fala assim, toma isso aqui que vai ser bom. Amigo, claro que o cara não fez da maldade, porque o outro também está cego. Porque é tido entre roda de amigos como uma coisa comum. Deixa eu te falar, isso é de dentro da igreja, tá? É gente dentro da igreja. Às vezes dentro da sua igreja, às vezes é o seu pastor que tá viciado nisso. Coisa mais comum, talvez seu pastor está viciado em Venvance. O seu pastor tá viciado e tá precisando de remédio pra dormir e remédio pra acordar, pra manter performance. E ele faz isso, não é que ele é uma pessoa ruim, não é que ele é uma pessoa arrebentada. Não, ele também vicia. Pastor também vicia, ser humano vicia. Você entende? Não sabe o perigo que tá se metendo. Não tem noção da merda que tá se metendo. Meu irmão, se você é homem de Deus, para de usar esses negócios. Deus tá me enviando aqui pra falar pra você. Você tá consumindo droga sem falar que é droga. Você tá consumindo droga com outro nome bonitinho. Porque você precisa disso. E aí você tenta justificar. É igual eu te falei. Vão tentar justificar. Vão falar que tem diagnóstico, um monte de coisa. Mas isso vai te destruir. Eu precisava de fazer esse vídeo aqui de alerta. Manda esse vídeo pra alguma pessoa. Isso aqui rebenta a vida das pessoas. Rebenta casamento, rebenta você. E vai causar um problemaço pra você a longo prazo. Sai fora desse negócio. Você vai precisar de ajuda. Primeiro do Espírito Santo. Você vai precisar de orar. Você vai precisar muita presença de Deus. Faça jejuns, porque vai gerar uma abstinência, óbvio. Quando arrancar esse prazerzinho de você, você vai entrar numa vala. Principalmente psicológica. Psicológica. Só que aí você vai entrar nessa vala, você vai entrar com Cristo. Amém. Aí você corre pra ele. E procure outras formas de compensar isso. Entre no esporte, faça muita atividade física. Comece a fazer uma corrida, comece a fazer uma musculação, comece a fazer um esporte que você possa fazer de dupla, alguma coisa nesse sentido. Tenha hábito de ler. Comece a fazer jejuns. O jejum, gente, vocês vão ver quanto ele te liberta das coisas. Não é só a questão espiritual, mas o próprio jejum por si só, ele já te ensina a lidar com o sofrimento. Porque por que as pessoas consomem essas coisas? Porque ele não sabe lidar com o sofrimento. A pessoa quer tomar um estimulante porque ela não sabe lidar com o momento de low, o momento em que ela tá mais ou menos. Ele precisa de estar sempre no alto. Como ela não consegue lidar com o tédio, como ela não consegue lidar com o morno, ela precisa de estar o tempo todo usando estimulante para ficar em cima. Então, meu irmão, você quer usar um estimulante? Ora. Você quer ficar com energia, power, correr 40 mil quilômetros todo dia? Oração, meu irmão. Vai se encher do Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, Ele vai proporcionar isso em você. Porque é o que a palavra diz. Correrão e não descansarão. Voarão
São como águias, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Você quer uma dose de energia? Cheira uma carreira de Jesus, meu irmão. Não se ofenda com essa palavra, tá? Entenda o que eu tô falando. É porque, assim, às vezes a gente fala assim, o cara já vai ofender. Não, meu querido, eu tô falando assim, use Jesus como a sua droga. Consuma dele o tempo inteiro. É o que mata a fome e mata a sede. Ele é o que mata a fome, ele é o que mata a sede, ele é o que estimula, ele é o que tira a tristeza, ele é o que dá prazer, ele é o que preenche. Você tá vazio de outras coisas, tentando preencher com um monte de remédio, com gente, com vícios, com pornografia, com um monte de coisa, com jogo. Se preencha com Jesus. É disso que você precisa. Conecte com a igreja. Corrija aí meu... Amém. Eu não tô conseguindo falar. Conecte-se com a igreja. Conecte É difícil mesmo. com a igreja. E sirva, porque servir também, Jesus fala que servir é a verdadeira comida também. É. Então sirva, porque quando você ajuda um irmão que está numa dificuldade, uma pessoa que ainda não conhece Cristo e está precisando de alguma forma de ajuda, você se alimenta daquilo. Ser servo de Cristo é uma das coisas que mais recompensa o ser humano. É verdade. Tipo assim, sabe aquela sensação de você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa? A sensação de plenitude? É o ato de servir. Tá em depressão, meu irmão? Vai servir. Você vai ver passar na hora. Serve no Começa a encontro, serve na sua igreja, entrega um jornalzinho que seja. Você vai ver que vai ter muito mais prazer do que qualquer remédio que você já experimentou. É isso. Qualquer performance que você já teve numa palestra, no isso ou naquilo. Onde quer que você esteja. O servir é muito mais realizador dentro de você, porque foi Deus que programou a gente para ser assim. Nossa, que tanto de mosquito aqui, meu Deus do céu. Enquanto for mosquito, tá bom. Eu tô com medo de cobra. Não. Hein? É isso que eu queria falar nesse vídeo. Agora a gente tem que correr pra treinar, porque hoje ainda tem culto e eu não uso em vans. Então eu tenho que, né, usar o Espírito Santo aqui agora. Hoje tem a que lista orar. de funções, tem que lavar roupa. Pra amanhã ir pra Portugal. Amanhã estamos indo pra Portugal. Vou encontrar meu amigo Chepe e outras pessoas. Estou indo, eu e a Vanessa. E nós vamos servir no top também de Portugal, que é o primeiro da Europa. E é isso. Tamo junto. Que Deus te abençoe demais. Manda esse vídeo pra alguém. É nóis.